Olá, sejam bem-vindos todos ao canal País de Guerra. Então, é o seguinte, o Albino Mingueni diz que o Daniel Chapo é um mentiroso. De onde vem isso? O Daniel Chapo prometeu-nos de cancelar os 20 ministros para 9. Então, o que está a acontecer é que esses 20 ministros ainda existem lá dentro. Não esqueça de clicar no like, subscrever-se, ativar o sininho das notificações e partilhar. Então, vamos ao assunto. Dizer que na página 9 do seu discurso de posse, no segundo parágrafo, bem no fim, abrir aspas, Chapo diz um governo menor, mais eficiente e eficaz, fechar aspas. Então, Chapo nos prometeu, no seu compromisso com a nação ou com o Estado moçambicano, dar-nos um governo menor, que seria mais eficiente e mais eficaz. O fato é que esse discurso, ou seja, essa promessa de governo menor, ficou simplesmente no discurso. Na prática, nós estamos a ver 20 ministérios, um super-ministro e 5... Quem é super-ministro? Só para nós. Aquele que chamam de inspetor, supra-ministro, porque é espécie, aquilo que eu disse, doutor Muxanga, é espécie de primeiro-ministro. Então, e 5 secretarias de Estado, com essa ligeira diferença de que estariam, né, no nível ministerial e não subordinado diretamente ao presidente da República. Mas os assessores que têm, nós não temos um governo menor, nós temos um governo maior. Mas não temos um governo menor, quando na verdade antes tínhamos 10 ministérios e agora temos 9? Não temos, é só fazer os cálculos de todos que foram nomeados. Você há de descobrir que não temos um governo menor, nós temos um governo maior. O único dado verídico é a eliminação dos vice-ministros. Mas, do ponto de vista do governo, o governo continua maior, continua grande e não menor, como o Chapo nos prometeu. Ora, isso revela logo a priori uma incoerência detectada entre o discurso e a prática. Alguém que diz e faz diferente chama-se incoerente. É assim que devemos classificar o Daniel Chapo nesse aspecto de formação de governo. Foi incoerente. Agora, temos que ressalvar um aspecto muito importante que a doutora Fátima trouxe, que a Frelimo é guiada numa lógica clientelista, em que deve haver muitos quadros para acomodar os membros, ou seja, muitos cargos para acomodar os membros. Isso é evidente que Chapo não vai conseguir e não está conseguindo eliminar o clientelismo. Mesmo ele tendo trago um discurso de ruptura, mas o fato é que, mesmo no governo de Chapo, a Frelimo ainda continua um partido clientelista. Explica lá bem isso, Mingueni. Quais são estes tais cargos que os membros do partido Frelimo se calhar pretendem? Esse governo é grande por quê? Fazendo a soma das secretarias do Estado, dos ministérios, fazendo a soma dos assessores, fazendo a soma, todos aqueles que compõem o governo. E muitos deles, os cargos foram criados numa lógica clientelista para acomodar. Talvez
por causa da influência das diferentes alas da Frelimo, ou talvez como forma de demonstrar a gratidão ao apoio pela eleição fraudulenta, porque não podemos assumir também, seria um erro, dizer que a eleição foi livre, justa, transparente e credível. Foi uma eleição fraudulenta. Todavia, constitucionalmente ele está ali, mas o seu governo é incoerente, porque ele prometeu-nos um discurso, um governo menor no seu discurso e vemos um governo grande. Ou seja, desta situação da composição do governo Chapo, duas leituras nós podemos fazer. A primeira leitura é que Chapo mentiu-nos descaradamente, como já havia o dito o Dr. Muchanga. A segunda leitura que nós podemos fazer é que Chapo ainda não consolidou o seu poder dentro da Frelimo. E, usando aquela máxima do Maquiavel, o príncipe ensina a conquistar o poder e a se manter ou consolidar o poder. Podemos acreditar que está sobre dificuldade de se impor. Está a ter dificuldades de se impor, ainda sofre influência e pressão por várias alas da própria Frelimo. Um desses dois ou nos mentiu ou ainda não consolidou seu poder e está sendo influenciado pelas diferentes alas do partido Frelimo, porque a Frelimo é constituído de alas e essas alas têm seus interesses. A colocação ou a indicação de ministros ou de quadros para o governo alimenta e mantém os interesses. A ala Guebuza, a ala Nhusi, a ala Machele, a ala Chipandi, a ala Pachinuapa e tantas outras alas que existem dentro da Frelimo podem estar a pressionar e influenciar para que sejam colocadas pessoas que é para manter os seus interesses através daquelas áreas. Então, é isso que nós estamos a ver ou viver na prática aqui. Então, Manguene estaria a considerar, por exemplo, que essas secretarias do Estado de nível ministerial foram criadas para acomodar evidentemente, algumas pessoas. Evidentemente, porque eu paro e penso o princípio. Quando nós queremos montar um governo, temos que ter em mente ou em base a dimensão do Estado e os principais problemas que esse Estado quer lidar ou quer tratar. Isso é fundamental. Primeiro, olhamos a dimensão do nosso Estado. Segundo, as principais áreas que esse Estado quer tratar, quer lidar com elas. E algumas áreas vamos agrupando em função da conexidade dos assuntos. É por isso que vamos criando um ministério, e vamos agrupando em função dos assuntos que são da mesma cadeia ou da mesma família. Isso seria razoabilidade na formação ou na criação desses ministérios, porque ainda há condições desses ministérios, se nos dessem ou derem os outros, para reconfigurarem, ainda há possibilidade de chances até de eliminar as secretarias de Estado e criar uma outra